Eu aposto que você já se perguntou qual que é a razão pela qual os personagens bíblicos viviam tanto tempo. E hoje você vai descobrir o porquê. Mas antes que eu me esqueça, eu me chamo Wesley Araújo e seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Conhecer, ensinando você a conhecer a Bíblia. E aproveite e já peço que nos ajude se inscrevendo aqui no canal, dando o seu like aqui nesse vídeo e compartilhando ele também com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam aprender e conhecer esse canal. Beleza? Bom, por que as pessoas elas viviam tanto nos tempos bíblicos? Na verdade, essa quantidade absurda de anos que eles viviam era mais antes do dilúvio. Depois do dilúvio, o tempo de vida das pessoas começaram a se tornar mais próximos à nossa realidade atual. Algumas pessoas elas tentam refutar essa estimativa de idade, dizendo que a contagem de tempo naquela época era diferente de hoje, o que não é verdade. Um ano é um ano, agora ou antes. Claro que não tinham os nomes dos meses como nós conhecemos hoje. O início do ano não era em janeiro e o final do ano não era em dezembro. Mas o tempo que a Terra gira em torno do Sol sempre foi o mesmo até agora. Existem alguns pontos que nós devemos considerar do motivo da longa vida desses personagens. O primeiro é que o mundo ele era novinho em folha. Tudo estava em seu devido lugar. O clima, a temperatura, não havia tantas pessoas no mundo como temos hoje. A alimentação era diferente. O ecossistema, no geral, era totalmente diferente de agora. E até mesmo os cientistas de hoje concordam com isso. Nós sabemos, observando determinados animais, que a qualidade de vida deles depende muito do meio em que eles vivem, assim como nós. Existem pessoas em determinadas regiões do mundo que têm uma vida muito mais saudável do que outros. Um homem que vive numa tribo isolada em alguma floresta aí no mundo, com certeza ele vive muito melhor que um chinês. Afinal, a China é um dos países mais poluídos do mundo e a alimentação deles é péssima. Para você ter uma ideia, nos tempos antediluvianos, antes do dilúvio, nem chovia. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra, o que tornava a missão de Noé extremamente difícil, porque ninguém acreditava que aconteceria um dilúvio global. Nunca choveu. Isso mostra que o clima no planeta era totalmente diferente. Não era tão calor como agora, por exemplo. Nós sabemos que a chuva é o resultado da evaporação das águas que vão para as nuvens e aí são condensadas e depois caem de novo ali como chuva, através do sol. Naquela época, o clima ele era muito mais agradável e o calor ele não tinha força suficiente para evaporar as águas. Não havia doenças, pragas, vírus, tudo isso começou a aparecer bem depois. Esse é um dos pontos que contribuía para essa longevidade da vida das pessoas. Outro ponto é esse, porque o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que a morte pode nos tragar por causa do pecado. Se nós não tivéssemos pecados, nós seríamos imortais. Tanto que Jesus, quando ele veio para a Terra como homem, ele foi puro e sem pecado durante toda a sua vida. E continua até hoje, Óbvio. E se ele não tivesse entregado a sua vida lá na cruz, ele ficaria lá até hoje, vivo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Depois a gente cobra Adão e Eva disso. As pessoas daquela época elas ainda estavam próximas da criação original. E o pecado ele é como uma doença que vai degradando a pessoa aos poucos. Se você ler as genealogias que estão lá em Gênesis 5 e depois em Gênesis 11, você vai ver nitidamente que o tempo de vida das pessoas, geração após geração, ela vai diminuindo gradativamente. Eu tenho aqui no canal 3 vídeos que falam sobre essas genealogias lá de Gênesis. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode assistir lá depois. É bem legal também, tá? Recomendo. Claro. Essa diminuição no tempo de vida das pessoas, ela também é registrada na Bíblia. Veja só,
Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus ele começou esse processo após o dilúvio. As gerações que vieram depois de Noé, dos seus filhos, viveram muito, muito menos. Só que o interessante é que essa regra de viver menos, ela começou a valer para as próximas gerações. Noé e sua família vieram antes do dilúvio, então essa regra não valia para eles. Então, quando os netos, bisnetos, tataranetos, tetranetos, sei lá, começaram a viver, um tempo muito menor, e Noé e seus filhos ainda estavam vivos na terra. Por isso que eu acredito que eles eram vistos como deuses, ou sei lá, seres sobrenaturais. Assiste lá os vídeos que você vai entender. E por último, o último ponto, eu acredito que todos nós vivemos até cumprir os nossos propósitos. Enquanto uma mosca ela vive uma semana, um mês, uma tartaruga vive 100, 200 anos. Os planos de Deus era povoar a terra, que os seres humanos se multiplicassem. E se os povos daquela época vivessem o mesmo tempo que nós vivemos hoje, não seria o suficiente para essa procriação, para essa multiplicação. Agora você imagina quantos filhos dá para ser feito se você viver 800 ou 900 anos. Ainda mais naquela época, não tinha televisão. Não se esquecendo que o vigor físico era diferente também naquele período. Eles não eram velhinhos, frágeis e debilitados que tinha que, precisar de uma enfermeira particular. Tanto é que Noé, ele começou o projeto da construção da arca depois que ele já tinha mais de 500 anos de idade. E essa é a razão pela qual eles viviam tanto assim naquela época. E agora, você também já sabe. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau!